Olá, amigos, bem-vindos ao canal Ufologia São Tomé. Estou gravando esse vídeo para a gente continuar o assunto da última semana, quando eu trouxe o tema a Praça Xamânica, aqui no bairro da Chapada, onde existe um local onde as cabreiras foram plantadas na forma da espiral, né? Um lugar assim muito especial e, digamos assim, enigmático, né? Eu fiquei de contar algumas histórias, né, sobre essa praça xamânica, então hoje é o dia de contar então, um pouquinho dessa história. É, o, o seu Benedito, que foi a pessoa que era proprietário antigamente dessa área, né? Ele me contou algumas histórias, algumas situações, não é? E ele me disse assim que nessa área era assim muito comum, né, situações de cura com os animais dele, né? Ele me dizia que toda vez que os animais ficavam doentes, ele trazia para essa área, amarrava nas árvores, né? E no dia seguinte o animal já estava recuperado, né? E de fato, né, eu tive uma experiência também com uma das minhas irmãs que estavam aqui uma época, uns anos atrás, e ela também teve um problema de saúde. Eu também levei ela até essas árvores, ela deitou no chão, dormiu e já acordou bem. E a gente observou que das árvores caíam uma espécie de sereno, umas gotas de orvalho, mesmo o sol a pino, mesmo de dia, isso ocorria, né? E segundo o seu Benedito, diz que é exatamente essas gotas de orvalho que eram curativos, né? Então, como ali o local tem bastante árvores plantadas, então eu acredito que tem alguma coisa a ver com essa questão das árvores ali, né? E o local onde elas estão inseridas, ali que ali tem uma nascente, então flui muita água, de repente essa árvore névoa e forma alguma gotícula. A gente não sabe muito bem explicar, mas o fato é que, de fato, existe uma propriedade curativa nessas gotas de orvalho, né? Mas eu vou contar uma outra situação. Assim que eu comecei a frequentar aquele local, logo que eu comprei aqui, recebi duas amigas aqui. Uma delas, a gente foi até esse local, né, para conhecer, né, e marcamos com o seu Benedito para a gente estar ali conversando. E até porque elas estavam também interessadas em ver algum terreno, alguma coisa assim. Então a gente aproveitou para ir até o local. Chegando no local, essa minha amiga, ela teve uma espécie de uma visão, né? Ela disse que viu várias formas geométricas, assim, no campo visual dela, dentro da mente, né? Ela viu essas formas geométricas. E também ouviu vozes, assim, ela disse que ouviu vozes de um idioma assim não conhecido, parecia uns cochichos, não é? Nisso, a outra amiga, né, é um fato interessante que eu até queria falar sobre essa questão, dos meus contatos de ufologia, ocorreu, não foi uma vez, foram várias vezes, de os contatos, né, os que estão na minha linha, né, de trabalho, pedir licença para trabalhar com incorporação também, né, e uma delas já tinha esse hábito, né, de trabalhar com incorporação, ela recebeu o pedido, ela aceitou essa incorporação. E aí chegou um ser, né, ali, se apresentou, e ele disse que ele era de Sírios, proveniente de Sírios. Ele disse que havia um alinhamento naquele local com a estrela de Sírios, né, com a constelação de Sírios. E aí ele disse pra gente que essas vozes que a outra amiga tinha escutado era manifestação direta lá de um dos planetas que havia assim, uma conexão com o nosso grupo. E aí ele explicou um pouquinho sobre essa parte da comunicação com esses seres, né? Explicando melhor como que ocorre em relação aos seres do outro planeta, lá no caso os Sírios. E aí ele disse que existe no planeta, todos eles, a população do planeta vive na mesma frequência, que todos vibram na mesma sintonia, né? E que uma característica de um planeta já em fase, né, de iluminação própria, né? E aí ele disse que no momento que nós chegamos nessa praça, né, que
esses seres que estão alinhados conosco, o planeta inteiro vibrou, porque a gente sentiu a alegria, né, de estar naquele local, de chegar naquele local. A gente sente aquela vibração forte, isso traz para a gente um conforto, traz um estado de êxtase e alegria, né? Isso é uma coisa que a gente sente. E, para minha surpresa, ele ali na incorporação explicou para a gente que, da mesma forma que a gente sentiu essa alegria, diz que a população do planeta todo também sentiu essa alegria de estar acompanhando o nosso reencontro num lugar nosso de conexão com o planeta deles. Então, dentro do campo da ufologia, né, o trabalho que eu venho fazendo, da forma como eu venho contando com esses contatos, eu tenho tido essas experiências, né? Então, nesse local, onde tem essas árvores, né, inclusive, tem essa facilidade, né, de conexão com o planeta, com a estrela de Sírius, né? Ele explicou que existem vários planetas, né? Planetas aquáticos, planetas com terra, planeta gasoso, isso é uma N quantidade de planetas, de tudo quanto é tipo, inclusive um muito parecido com aquele lá do filme Avatar, né? E que tem os seres felinos, de fato, humanoide, e que eles são muito altos, de fato, né? E que, de fato, um planeta como esse existe, né? Dentro do sistema de Sírius. Então, ali a gente teve uma conversa assim, bastante interessante, de conhecimento, né? Nesse campo da incorporação, que foi uma ferramenta que foi utilizada nesse contato, né? E da mesma forma, né, que eles vieram, que eles passaram essas informações para a gente, eles também se foram, né? Mas para a gente valeu bastante essa experiência, porque a gente conseguiu perceber, né, que existe planetas que já alcançaram a própria iluminação, né, que não depende tanto de uma estrela para estar irradiando a energia para que eles consigam ter vida, né? Então, essa é a informação que a gente recebeu sobre Sirius, sobre esse planeta, né? E eu achei interessante compartilhar com vocês, né? E foi a partir desse local, dessa área aqui em Santo Tomé, aqui perto de casa mesmo, né? Descendo a montanha aqui atrás, que a gente teve esse acesso, né? Com esse pessoal de Sirius, desse planeta aí, né? A gente não perguntou o nome do planeta, a gente também não teve essa curiosidade de entrar com mais esses detalhes, mas eu queria compartilhar com vocês, né? E que talvez essa conexão direta com o Sirius seja também a responsável por um campo ali especial, inclusive o campo de cura, né, que já foi observado pelo Senhor Benedito, outrora, né, ele já é falecido, né? E ele também compartilhou com a gente, disse que nesse local onde tem o centro, né, das árvores, as árvores começam a serem onde começaram a ser plantadas, no centro, ele conta que final de tarde, assim, tempo chuvoso, era muito comum ele passar por ali, né, para voltar para casa, o caminho dele. Ele relata que muitas vezes ele viu uma espécie de fumaça, uma espécie de sereno, na realidade que sobe, né, daquele buraco, né, sai do buraco e toma conta de todo o local ali, né. Ele chegou a compartilhar isso, essa curiosidade com a gente. Então, assim, a gente vê que é um lugar diferenciado, né, que existe algum tipo de campo de energia ali, né, que a gente também a gente ainda não tive um grupo que fosse até ali para medir o campo da energia ou tentar decifrar, né, o que há por trás daquele local. E que, se a gente for considerar que a cidade foi fundada mais ou menos em 1700, né, esse campo ali dessas árvores foi formado bem antes, né? Eu acredito que essas árvores ali têm, em média, uns 400 a 500 anos, né, de vida ali naquele local. Então, por aí a gente imagina, né, que pelos caminhos de Sumé, que é um tema que a gente vem trabalhando aqui, né, esse local tem alguma representação muito, assim, de conhecimento, como eu disse, né, do campo dessa conexão com o céu, né, esses alinhamentos com as estrelas, e provavelmente, na época que foi construído, né, havia essa possibilidade de um alinhamento com a estrela de Sírius naquele local. Provavelmente tenha sido demarcado por grupo que já tinha esse acesso, esse conhecimento. Então, de uma forma ou de outra, que eu percebo, né,
é que há muito mais mistério do que a gente possa estar, de fato, afirmando ou desconfiando, né? Ali nesse local, mas como também outros locais aqui na cidade, né? Então a gente, na realidade, precisa ter um campo melhor de análise, precisa ter assim ferramentas, né? Mecanismo de medição de energia, alguma coisa nesse sentido, porque a gente reconhece que esses campos dos mistérios aqui em Santo Tomé é muito fértil, né? E, na realidade, eu estou aqui tomando esse caminho para falar um pouco da ufologia, de contato e dos mistérios de Santo Tomé das Letras, tá bom? Então, pessoal, eu vou me despedindo e até a próxima semana, se Deus quiser, e fiquem com Deus. Gratidão.